Nos anos 80 e 90, muita coisa aconteceu nesse diacho de mundo louco. Para as bandas de cá, aconteceu aquela pingaiada em Varginha, e isso até hoje leva turistas para a cidade, buscando saber mais e mais sobre o suposto ET de Varginha. E assim se desenrolaram essas 2 décadas em que vários desses mistérios foram resolvidos e outros a gente nunca ouviu falar. Como é o caso, por exemplo, do Políbios. Você manja essa história? Tempos de antes, quando a gente ainda usava a carça poperô com aquele boné da FBI de couro com aquela lata na aba, a turma adorava se reunir num botecão sujo pra bater aquela ficha no flipper que foi comprada com o troco do pão roubado ali, né? Eu sei. Seu meliante safado. Embora a gente não soubesse, porque era moleque, havia um grande perigo rondando os fliperamas assim. Que era aquele moleque da vila vizinha que era um puta de um viciado que colava no teu bairro pra tirar umas fichas sua. Filho da p... Mas lá na gringa, no ano de 81, surgiu um jogo, e por trás dele uma lenda urbana bizarra, o Políbios. O game de arcade foi feito por uma empresa chamada Sinnesloskan, alguma coisa assim. E é um shooterzão naquele velho estilo clássico. Porém, o jogo escondia um projeto obscuro do governo para apagar a memória das pessoas e causava pesadelos horríveis em quem jogasse. De fato, quando você assiste a gameplay, você fica meio bugado da mente. Mas isso porque as cores e o som são bem lisérgicos e tudo mais. Então se você tem, sei lá, um grau de epilepsia aí, é bem perigoso você assistir a gameplay disso daí. A primeira vez que a máquina apareceu foi nos subúrbios de Portland, Oregon, em 81. E a molecada ficou tão viciada no jogo que filas se formavam em volta da máquina e até na porrada os caras saíram pra saber quem que ia ser o próximo a jogar. Normal, padrão aí de todo o fliperama dos anos 80 e 90. Mas o mais legal é que tudo isso acontecia e supostamente com a visita de homens de preto lá nos fliperama, mano. Ao invés dos donos das máquinas para recolher as fichas. Os caras que jogavam diziam sofrer uma série de efeitos colaterais indesejáveis, incluindo amnésia, insônia, pesadelos, terror noturno e até mesmo suicídio. Em outras versões da lenda, alguns jogadores pararam de jogar jogos eletrônicos enquanto há relatos que um se tornou um ativista anti-jogos eletrônicos. Olha a pira que o troço se transformou, cara. Mas assim, o dono do jogo, o cara que criou a bagaça, o Brian Dunning, já se pronunciou e disse que não passa de balela tudo isso daí e que a coisa acabou tomando essa proporção por conta das ditas creepypastas, por conta desses canais de terror aí do YouTube. Mas se você achou essa história bem ridícula, cara, teve uma que meio que deu um cagaço em mim porque eu era moleque na época. A Gangue dos Palhaços. Os anos 90, como eu sempre digo, foi uma repetição dos 80, mas com um pouco mais de din-din e tecnologia. E a gente ainda era muito bombardeado pela cultura pop dos anos 80 da década anterior. E principalmente pelos filmes de terror ali, como Evil Dead, o Hellraiser, o Brinquedo Assassino e também os Palhaços Assassinos. Esse era classe demais. Acho que esse filme mexeu tanto com o inconsciente coletivo que já nos 90 surgiu a lenda urbana da Gangue dos Palhaços. Lembra? Esse filme, mais um caso que foi noticiado lá no Notícias Populares. Aliás, ainda existe essa lixeira? Fomentaram mais ainda esta lenda urbana que fez com que eu e você cagássemos nas carças ali com muito medo. Esse aí era o John Wayne Gracie, um filho da puta que abusava de menores. Ele era conhecido na vizinhança pelo seu trabalho de caridade. Meio contraditório, né? A turma lá da vizinhança chamava ele de Pogo ou Palhaço. E aí o NP pegou essa história, ressuscitou porque ela aconteceu ainda lá nos anos 60. E a partir daí nasceu a lenda da Gangue dos Palhaços.
Essa história começou em Osasco, na grande SP. E algum espírito de porco saiu espalhando que existia um bando de palhaço que sequestrava crianças e vendia seus órgãos. O negócio ganhou tanta repercussão que até a mídia acabou noticiando tal caos aí. Os caras tinham uma suposta Kombi azul que um palhaço dirigia. E até lá no meio meteram uma bailarina que parece que era que atraía a molecada. Mas eu acho que o maior mistério dessa história aí, né, que obviamente é uma mentira, né, nunca aconteceu, é como um palhaço dirigindo uma Kombi azul passou despercebido pela população. Esquecer ou não saber quem é que canta aquele hitzão famoso dos anos 80 é uma coisa normal. Eu até tenho uma série aqui no canal falando sobre isso. Músicas famosas que você gosta, mas não sabe de quem é. Mas nesse caso aí dessa série a gente consegue sim descobrir quem que compôs, quem que canta e tudo mais. Mas e quando você passa anos ali e não sabe, ninguém no mundo sabe de quem é uma tal música que você gosta bastante? Isso é o caso aí da Like the Wind. Um rapaz com o nome de Darius disse à revista Rolling Stone que gravou a música de uma rádio alemã, a NDR. Lá por 84 mais ou menos, mas ninguém sabe de que banda, quem que é o compositor dessa música. E ela se chama Like the Wind porque simplesmente é a primeira frase que ele fala na música ali. Em 2007, a irmã do Darius soltou 1 minuto da música num fórum, pra ver se alguém ali acabava reconhecendo quem que é o autor da música, mas nada. Já em 2019, um BR chamado Gabriel da Silva Vieira abriu um post no Reddit pra ver também se conseguia mais informações e desvendar o mistério sobre a música. Daí começou aquele lance, né, de aparecer pessoas que supostamente conheciam outras pessoas que conheciam o dono da obra, mas não deu em absolutamente nada e não acharam o dono do negócio até hoje. Até a Rolling Stone acabou se metendo no meio, foi atrás do DJ, lá na época da rádio, pra saber se ele tinha alguma informação. Obviamente o cara não ia lembrar, né, cara? Pô, 300 anos depois, os caras perguntarem de uma música que ninguém sabia, tampouco ele iria lembrar. Enfim, é como eu já disse, ninguém sabe até hoje de quem que é a tal da Like the Wind. Por falar em rádio, vocês estão ligados que as almas penadas se comunicam por ondas de rádio também, né? Quer se comunicar com o seu tataravô para ele te contar como era os tempos de Dante? Ligue seu rádio amador que dá aquela interferência no telefone do vizinho. Puta que pariu, sempre tinha um arrombado com um negócio desse atrapalhando a vida dos outros, lembra? Opa, Salão 2, Brasil Livro Gigante. Rádio amador e fenômenos sobrenaturais renderam inclusive o filme Alta Frequência, de 2000. This is some kind of joke? That will allow John Sullivan to talk to his father. O personagem Joe Sullivan encontra um velho rádio amador do seu falecido pai e durante uma tempestade solar consegue se comunicar com o velho no passado. How could it be? I don't know. But we gotta be talking off the mother sunspot of all time. Mas e quando uma rádio que supostamente funciona sozinha já desde o fim dos anos 70 emite uns sons assim bem estranhos, codificados e misteriosos e que ninguém consegue explicar? Pois é isso que acontece com a UVB-76, que é uma rádio lá da Rússia. Tinha que ser de lá, né? Восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван. A estação é transmitida pelo menos desde 82, com o repetitivo bip de 2 segundos e mudou para uma campainha no início dos anos 90. E aí tem uns termos técnicos aqui que eu vou até que ler, porque né, é meio confuso. Vamos lá, quem manja já sabe mais aí. Ela foi alterada brevemente para um tom mais alto e de maior duração, cerca de 20 tons por minuto, em 16 de janeiro de 2003, embora este som tenha sido revertido para o padrão do tom anterior. Seja lá o que for. Daí várias teorias foram criadas, e com as da internet já viu, né? Алло, говорите.
Uns dizem que o negócio serve para a comunicação das forças estratégicas de mísseis e outros que serve para o estudo da ionosfera via efeito Doppler. Que pinga é essa? Mas a real função da UVB-76 é como parte do sistema de comunicação do Distrito Militar Ocidental, transmitindo mensagens cifradas para fins militares. Só isso. Mas que dá um certo mal-estar ouvir essas mensagens aí, dá. Folha de São Paulo. Chupacabras encanta Campinas. Que monstro teria vindo do México? Meus caros, nós ficamos chocados com a história do chupacabra, lembra? Esses ataques estão sendo feitos a cabras, galinhas, bois e todos esses ataques acontecem à noite. Eu lembro perfeitamente desse episódio do Gugu, cara. 10 horas falando desse assunto, dessa pingaiada aí, que a turma tinha ali o cadáver do janho do bicho pra no final ser tudo marmelada. De fato, parece muito aquela cabeça. Demais. Com certeza. Demais. Parece mesmo. Tudo começou em Porto Rico em 95. 8 cabras foram encontradas mortas, cada uma com 3 perfurações no tórax e totalmente esvaídas de sangue. Uma coisa bem de filme de vampiro. Mas não era um vampiro, era o desgraçado, o maldito aí do bicho, cara. Que começou ali na América Central, depois foi descendo aqui pra América do Sul e até na terra do Tio Sam tiveram alguns relatos de aparição desse negócio aí. A internet hoje é o principal meio de divulgação deste chupacabras que já foi... E pelo interior de São Paulo tem até relato de nativos dizendo que sofreram ataques do bicho. Daí entrou o grupo de ufologia já dizendo que o bicho poderia ser um ET, outros dizendo que era um mutante, e no fim das contas ninguém sabe de bosta nenhuma. Não existem provas concretas do dito cujo, inclusive aí você teve filmes, séries, livros e documentários tratando sobre essa história. Mas a real é que ninguém tem ali o cadáver putrefato do bicho pra mostrar e provar, ó, essa pinga existe. Mas e você, meu cara e minha cara do interior do Brasil aí, já teve alguma vez algum bicho teu atacado por essa desgraça, esse maldito bicho que ninguém sabe o que é? Comenta aqui embaixo e também já deixa uma lista de mistérios aí, pra quem sabe a gente não fazer uma parte 2 disso aqui e montar uma série, porque tem bastante história aí, cara. Tem vários causos escabrosos pra gente mostrar aqui nesta série, beleza? Então até a próxima, um abraço aí pra vocês.